Olá, alunos, tudo bem? Muito bom encontrá-los mais uma vez. Estamos dando continuidade à disciplina de Projeto Integrador e hoje estamos com a presença super especial do professor Saul, o professor de História do Rio Grande do Norte. Professor, seja muito bem-vindo. E o professor Elisângelo, professor de Recursos Ambientais. Seja muito bem-vindo, professor. E nós vamos discutir, nós vamos debater, vamos trocar ideias para facilitar o processo de aprendizagem de vocês. Professor Saul, apresente sua disciplina, por favor, a disciplina de História do Rio Grande do Norte para os nossos alunos. Certo. Inicialmente queria agradecer o convite, do IFRN, é um prazer estar aqui. Sobre a disciplina, professor, hoje nós vamos tentar apresentá-la para o aluno. A nossa disciplina que ela é dividida em 15 módulos esses bem interessantes, que dá para eles tentarem entender o que foi a história do Rio Grande do Norte, né? Inclusive o primeiro módulo é um módulo bastante rico, em que o aluno ele vai ter contato com os diversos historiadores que permeiam a nossa historiografia. O que é que viria a ser historiografia? Justamente a história da escrita da história do Rio Grande do Norte. Então, um entendimento, um exercício inicial que o aluno vai perceber é que, na verdade, não existe a história, mas diversas versões dessa história do Rio Grande do Norte, né? Então, desde o nascimento da história do Rio Grande do Norte, com alguns intelectuais do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte, instituição essa que ainda existe ali na Cidade Alta, e nós vamos perceber, entender essa história, essas versões, o que a gente chama inicialmente de historiografia clássica, atrelada a esses sócios do Instituto, daí alguns nomes muito bem famosos, como por exemplo o Câmara Cascudo, que estaria nessa historiografia clássica. Vocês poderiam até mesmo, vocês vão poder consultar, grande parte da nossa história é baseada no Câmara Cascudo, nem que seja para refutar, né, para ver alguns erros cometidos nessa versão do Câmara Cascudo. Essa obra escrita em 1955, mas claro que nem tudo partiu do Câmara Cascudo. Outros historiadores, como Augusto Tavares de Lira, como Rocha Pombo, escreveram versões, sínteses da nossa história, essa história mais geral. Certo? E, posteriormente, outros historiadores também vinculados ao Instituto Histórico fizeram aquilo que a gente chama de história temática. Então, eles escolheram alguns temas e escreveram, né? Desde uma pequena história da nossa capitania, desde alguns temas relacionados à questão do indígena, algumas guerras, algumas invasões que inclusive teria ocorrido aqui. É o que a gente chama dos historiadores revisionistas, dentre os quais tem inclusive um professor da UFRN que era sócio do Instituto, meio que esse historiador de transição, que é o Tarcísio de Medeiros, né, que faleceu inclusive há poucos anos. E, posteriormente, o que a gente chama de uma historiografia acadêmica, ou seja, aquela que, querendo ou não, nós nos inserimos hoje em dia. E, claro, nessa historiografia acadêmica, há diversos professores bastante conhecidos, inclusive, no Rio Grande do Norte, pela sua colaboração. Desde a Denise Matos Monteiros, que é um clássico de introdução à história do Rio Grande do Norte. É uma obra desde a década de 90 está nas prateleiras, né, e nós, querendo ou não, nos baseamos também. E, claro, grande parte do levantamento da Denise foi feita através desses historiadores mais clássicos, que eu falei para vocês, desde o Rocha Pombo, o Tavares de Lira e também o Câmara Cascudo. Mas ela vai ter novas versões, até porque as fontes, muitas vezes, que ela utilizou foram outras fontes. Mas, assim, hoje nós percebemos que essa historiografia acadêmica ela enriqueceu bastante, né? Nos últimos anos, sobretudo, com os programas de pós-graduação, programa de pós-graduação inclusive em História, aqui do Rio Grande do Norte, e a temática, querendo ou não, ela acabou se expandindo. Então, inicialmente a gente vai dar essa aulinha, né, no primeiro módulo sobre história da historiografia, ou seja, história da escrita do Rio Grande do Norte. E logo em seguida, nós vamos ver essas diversas versões através dos módulos, desde a pré-história do Rio Grande do Norte, alguns aspectos interessantes dessa formação, do próprio contato, inclusive,
do europeu com o gentio, alguns conflitos, nós vamos ver conflitos que existem, inclusive um dos módulos chamado de Guerra dos Bárbaros, certo? Então, algo interessantíssimo. Posteriormente, vamos ver também alguns aspectos relacionados até mesmo à própria política no Rio Grande do Norte, da formação, até mesmo do movimento republicano, que posteriormente vai ocasionar em todo o Brasil a proclamação da República. A gente vai ver algo bem interessante, que está muito vinculado, sobretudo, à Cidade Alta e à Cidade Baixa, aqui na cidade de Natal, com a transformação que a gente chama, os historiadores chamam de Belle Époque natalense. Uma das construções, inclusive, é o teatro que se chamava Carlos Gomes, e hoje em dia é o Teatro Alberto Maranhão. Né? Vamos ver alguns aspectos interessantes também da intentona comunista que ocorreu aqui no Rio Grande do Norte, a Segunda Guerra Mundial, que são aspectos interessantes em nossa história. Posteriormente, a ditadura militar. Enfim, a gente vai até mesmo a uma história atual, o que ocorre nos nossos dias, inclusive aqui, e a gente vai utilizar, até mesmo, vocês vão aprender a utilizar a disciplina, inclusive a história do Rio Grande do Norte, aplicada ao turismo, ou seja, o que é que vocês podem retirar da história do Rio Grande do Norte, e vai acabar no 15º módulo, justamente falando a respeito do patrimônio, tanto o patrimônio material, que seriam essas construções, e o patrimônio imaterial, tá bom? Então, a disciplina, de maneira geral, seria essa grande síntese. Pegando esse link do professor, relacionado ao patrimônio material e imaterial, o professor de recursos ambientais pode comentar para os nossos alunos a questão do patrimônio natural, relacionado à sustentabilidade. Enfim, professor, poderia comentar um pouco sobre esse aspecto? Sim, gostaria primeiramente de agradecer o convite de estar hoje aqui contribuindo justamente com a disciplina. Os recursos ambientais, eles são muito importantes, né? Porque todas as atividades que o homem desenvolve fazem uso desses recursos, né? Que são divididos em recursos naturais renováveis e recursos naturais não renováveis. E o patrimônio ambiental, ele tem uma importância crucial para a atividade turística, uma vez que é através desse patrimônio que a atividade turística ela se desenvolve. Como exemplo, a gente poderia pegar como base aqui o Lajedo de Soledade, né, que tanto vai abordar o patrimônio ambiental quanto o patrimônio histórico. Né. Foi uma área que já foi um mar raso há cerca de 90 milhões de anos, no Cretáceo Superior. O mar, quando recuou, deixou formações de calcário expostas, né, onde podemos encontrar fósseis de animais pré-históricos que viveram naquela área durante o período da última glaciação, como tigres de dentes de sabre, mamutes, preguiças gigantes, dentre outros animais que habitaram nessa época. E essa área, né, vem sendo estudada, né, há muitos anos. E é um fato interessante, quando liga a questão do patrimônio ambiental e natural, que essa mesma área, que já foi um mar, né, que recuou, também foi habitada pelo homem pré-histórico há cerca de 6 mil anos atrás. Então, nesse sítio arqueológico, que fica a 12 quilômetros de Apodi, vocês podem encontrar pinturas rupestres que estão espalhadas em 53 painéis, né, que foram deixadas pelo homem pré-histórico. Então, a importância do turismo é imensa nessa área, uma vez que se torna-se imperativo preservar esse patrimônio natural e ambiental, né, para que as presentes e futuras gerações tenham a oportunidade de desfrutar de um ambiente equilibrado e como forma também de geração de emprego e renda para a população que vive nessa área. Interessante, professor. Além do patrimônio natural, quais são os outros assuntos que serão abordados na disciplina de recursos ambientais para os nossos alunos? A disciplina de recursos ambientais, ela tem como objetivo estudar os recursos naturais no estado do Rio Grande do Norte, que podem ser aproveitados pela atividade turística, né? Tem um potencial. Então, essa disciplina, ela tem como objetivo estudar as características ambientais como solo, clima, relevo, a geologia do lugar, porque cada região do estado do Rio Grande do Norte ela tem uma especificidade. Né? Se nós pegarmos a questão climática, nós temos uma grande área ocupada por regiões semiáridas,
No entanto, essas áreas apresentam particularidades, como climas úmidos, que estão nas serras úmidas e serras secas no estado. Como exemplo, a Serra de Martins e Porto Alegre são um exemplo de serras úmidas, e a Serra de Santana, exemplo de serras secas. Então, a altitude, ela contribuiu para a preservação de remanescentes florestais. Então, em Porto Alegre você ainda encontra Mata Atlântica, mesmo estando no meio do semiárido, né? Da mesma forma, as formações geológicas que existem no estado, elas se constituem como um imenso potencial para a exploração do turismo, porque o nosso turismo está mais voltado para sol e mar. No entanto, o interior do estado do Rio Grande do Norte, ele tem uma diversidade de paisagens turísticas e ambientais que poderiam ser melhor exploradas, né, que ainda não tem uma visibilidade tão grande quanto poderia ter. Interessante, professor. Nessa disciplina de recursos ambientais, qual seria a importância dela para a formação profissional do guia de turismo? O guia de turismo, ele tem que conhecer primeiramente o local onde ele vive, o local onde ele trabalha, porque a partir desse conhecimento prévio da área, ele terá condições de acumular uma bagagem suficiente para receber esse turista e passar essas informações para os visitantes, né, que vêm de várias áreas do país, como também até do exterior. Então é interessante que esse turista, ao chegar, ele seja primeiramente bem acolhido e depois ele possa ter acesso a essas informações, que são justamente essas peculiaridades locais que se tornam atrativos turísticos no nosso estado. Professor Saul, a importância da sua disciplina para a formação profissional do guia de turismo, por favor. Conforme o professor inclusive falou, a importância de se conhecer o lugar, claro, existe, da mesma maneira que existe a necessidade de se entender, compreender a história do local, certo? E o que é interessante na própria disciplina de História do Rio Grande do Norte é que grande parte das pessoas, elas não têm apego, né, à história do seu local, e muitas vezes elas nem compreendem, não sabem a riqueza. E muitas vezes, diante desse levantamento que eles fazem, muitas vezes eles percebem todo um potencial, até mesmo turístico. O professor inclusive falou da importância que muitas vezes a gente dá ao turismo aqui do litoral, e muitas vezes a gente esquece do turismo do interior, né? E existe obviamente uma gama bem diversificada, sobretudo de um patrimônio material histórico que existe nessas cidades do interior, inclusive, que até mesmo pode-se receber turistas, né, nessas cidades. Ou seja, é um potencial, inclusive, que torna-se econômico para essas cidades. Então, um dos aspectos interessantes seria esse, de tentar se entender essa história local e um termo até mesmo mais claro de vender essa história local, porque as pessoas, obviamente, elas se interessam. Muito obrigado, professores, pela participação de vocês. Eu queria agradecer a você, professor, e principalmente chamar a atenção dos alunos, obviamente, né, para dar bastante importância a todo esse módulo sobre História do Rio Grande do Norte aplicado ao turismo. Obrigado a todos. Gostaria de agradecer pelo convite e também mostrar para o aluno a importância não só da disciplina de recursos ambientais aplicados ao turismo, como das outras disciplinas, inclusive da disciplina do professor Saulo, que praticamente ela está em conjunto com a disciplina de recursos ambientais. Excelente, professores. Alunos, continuem acessando a plataforma, não deixe de fazer as atividades. Bons estudos. Forte abraço.